Vamos lá, vamos entender por que muitas pessoas, muitos especialistas, muitos profissionais continuam sem ter voz. Porque eles têm medo? Será realmente que é porque eles têm medo? Você já sentiu que sabe muito, mas às vezes não é convidado para falar sobre aquele tema? Você já viu pessoas muito menos preparadas, sendo mais reconhecidas do que você porque ela sabe se expressar melhor? Gente, o medo de falar em palco, o medo de falar em público, eu vou até ampliar, não é o medo de falar em palco, o medo de falar em público. Sim, ele é um problema para muitas pessoas, né? Eu espero que você esteja me ouvindo bem, eu espero que você esteja me vendo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse início, a sequência de aulas que nós vamos falar em como você pode compartilhar, dividir o seu conhecimento. Vai ser muito bom estar aqui com vocês e eu quero que vocês entendam que tudo que a gente vai compartilhar aqui, tanto eu quando eu falo a gente, tanto eu quanto Sabrina, na sequência das nossas aulas, foram ferramentas, foram insights, foram reflexões que nós fizemos, que nós entendemos que iria fazer diferença quando a gente começou a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, foi algo assim, um pânico muito grande. Porque eu me vi numa situação que eu ia estar sendo avaliado, eu ia estar sendo julgado. E esse é o maior medo das pessoas. É isso que a maioria das pessoas relatam, né? Quando eu perguntei aqui pra você, você já sentiu que sabe muito, mas às vezes não é convidado para aquelas mesas, porque eu tenho certeza, não duvido da tua capacidade. Mas você não está sabendo se expressar da melhor forma daquele conteúdo que você é especialista. Então, por isso, as pessoas não te convidam. O palco, ele não destaca só quem tem o conhecimento. Ele vai destacar quem tem clareza. Ele vai destacar quem tem presença. Ele vai destacar quem tem estrutura para falar sobre aquele conteúdo. É isso que vai diferenciar profissionais e especialistas que conseguem fazer palestras incríveis. A primeira coisa que você precisa entender é diferenciar para onde e onde você vai compartilhar esse conhecimento. Tá, como assim, Cris? Bom, se você vai fazer uma palestra, você precisa entender que aquele conteúdo que você vai compartilhar de uma palestra, às vezes você tem pouco tempo. Gente, quando eu fui palestrar no TED, eu tive a oportunidade de palestrar no TEDx, o maior evento de palestras do mundo. E eu tinha 10 minutos. Isso foi uma coisa que todo o tempo os organizadores do TED, eles falavam pra gente. O seu tempo de palestra são 10 minutos. Se você passar, a sua palestra não vai ser aprovada. Eu tinha acabado de escrever um livro, tá aqui ele, A Busca Infinita por Alta Performance, com 217 páginas. Eu tinha muito conteúdo para falar. Em 10 minutos, eu quase estaria me apresentando. Agora, por exemplo, nós temos menos de 10 minutos. Então, como eu iria conseguir falar de tudo que eu queria, de tudo que estava dentro da minha cabeça em apenas 10 minutos? Mas você tem que entender que uma palestra é para você trazer reflexão. Uma palestra não é para você ensinar muita coisa, isso é aula. É a diferença de aula para palestra. A mesma coisa é uma reunião. Quando você vai para uma reunião, você precisa entender. As pessoas que estão ali, elas estão debatendo provavelmente o conteúdo, a estratégia, do que você precisa fazer. Logo, o conteúdo que você sabe, o tema que você domina, ele tem que ser explicativo, ele tem que ser claro e ele precisa ter uma estrutura. Então, quando eu falo que você precisa pegar o conhecimento que você tem e entender para onde você está levando e com quem você está conversando, isso vai ser fundamental. Isso é um dos pontos. Mas, peraí, calma. O mito e o medo do palco, ele vem muito antes do palco. O mito e o medo do palco, ele vem do julgamento, de você não querer se expor. Vem da escola. E aqui vamos entender uma coisa. Eu vou colocar o nome crenças, tá? Mas entendam como aquela verdade absoluta que o seu cérebro pegou e colocou como o seu maior medo. Sim, em algum momento da tua infância, na escola, ou na rua, na casa que você morava, no prédio, enfim, você viu uma pessoa entrando no movimento de se expor e ela foi ridicularizada, alguém riu dela, alguém brincou, alguém fez bullying no bom sentido, alguém perturbou ela. E o seu subconsciente naquele momento entendeu que aquilo não era legal. Automaticamente, o seu cérebro pensou, eu não quero isso pra mim. Eu não vou me expor, porque eu não quero que riam de mim. Eu não quero que me perturbem. Eu não quero ser exposta. Então, tudo isso foi algo que foi sendo construído na tua mente ao longo dos anos. Quantas vezes a gente viu aquele aluno que chegou na frente da sala de aula para falar sobre a tarefa, sobre o trabalho, deu branco e todo mundo riu. Até mesmo a professora riu. Ou aquele aluno que, tudo bem, ele não se preparou, e a gente vai falar sobre isso. Mas quando chegou naquele momento, eu não estou nem mais falando aqui da escola, tá? Eu estou falando já na faculdade.
E aí ele chegou e ele não sabia explicar, e cacaô, e tentando explicação, e ele foi ridicularizado. E a professora deu uma dura nele, o professor deu uma dura nele. E automaticamente você pensou, eu não quero isso para mim. Logo, se eu não me exponho, eu evito isso. Então, o medo de palco, o medo do palco, ele vem, na verdade, muito antes do palco. É o medo de se expor. O medo de palco não é o problema. O problema é você subir sem uma rota. O problema é você subir sem um mapa. O problema é você subir sem uma estratégia. Eu falei para vocês aqui há pouco que quando eu recebi o desafio de ministrar a minha primeira aula, eu fiquei muito nervoso, foi um pânico que me deu. E naquela noite, eu lembro como hoje, naquela noite, eu peguei todo o conteúdo, era um treinamento, eu tinha sido convocado para dar uma parte de um treinamento, um módulo do treinamento. O treinamento tinha 20 módulos e eu ia dar um módulo. Presta atenção, tá? Um tema dos 20. E eu peguei aquele módulo e eu estudei a noite toda. Mas eu não só estudei, eu repeti palavra por palavra, gesto por gesto, forma por forma de como eu ia apresentar aquele conteúdo. Isso é o mapa que você precisa, então entenda. O medo do palco não é o seu maior problema. O medo de se expor não é o seu maior problema. O seu maior problema é subir num palco, é estar em evidência sem você ter um mapa, sem você ter um roteiro, sem você ter uma estratégia. Não entenda uma coisa, o medo não é uma fraqueza. O medo é um instinto. Ah, não, é porque eu tenho medo, Cris, de me expor, de subir no palco. E isso não é uma fraqueza, gente. Isso é um instinto de autoproteção. Eu não quero me expor porque aquilo me prejudica, vai me fragilizar. O nosso cérebro, ele entra em alerta quando não há previsibilidade. E você subiu no palco sem previsibilidade. Você subiu no palco sem saber o que fazer. E quando eu trago palco aqui, sempre traga a reflexão, que pode ser uma exposição, uma reunião, enfim, sabe? Você estava naquele momento sem previsibilidade do que você ia falar. Vocês acham que eu não pensei no que ia falar para vocês? Você acha que eu não me preparei para o que eu queria conversar com vocês? Hoje em dia, eu vou falar para você, é muito mais fácil. Eu poderia chegar aqui, só pegar o conteúdo e realmente só falar. Por quê? Porque eu já fiz várias vezes isso. Porque eu tenho um controle desse conteúdo. E fica muito mais fácil para mim. Mas quanto menos estrutura você tiver, maior será o seu medo. Por que as pessoas têm medo quando não tem o PowerPoint? Ah, não, eu preparei a minha palestra, Cris, mas o projetor quebrou. Mas eu achei muito engraçado. Não tem muito tempo isso não, gente. Eu fui num evento e o Joel J, ele palestrou um dia antes. Um dia antes ele palestrou nesse evento. E aí eu cheguei no outro dia, e aí o pessoal da organização me perguntou se eu ia colocar algum slide, alguma coisa. E eu falei que não, só se eles quisessem. Se o público gostasse mais de apresentação, que eu teria o slide para colocar. E aí eu lembro que um dos rapazes lá da organização, ele fez assim, rapaz, essa galera de alta performance, Joel ontem aqui também não teve nem capa, não teve nem a foto dele. Foi a tela do evento e ele passou 2 horas aqui falando. E eu pensando comigo, não sabe ele que Joel faz essa mesma palestra e isso não é ruim não, tá? Eu não tô colocando aqui como se isso fosse ruim não. Ele tá certo. Joel faz essa mesma palestra há 7 anos. Há 7 anos que ele faz essa palestra. Não é a mesma palestra porque ele sempre vai melhorando, ele sempre vai adaptando, ele sempre vai aperfeiçoando e isso está perfeito. E é isso que a gente precisa fazer, entender e aprender. Só que ele não precisa mais do slide. Vocês vão ver algumas aulas minhas aqui no canal, se você for procurar algumas outras aulas, tem uma aula que está bem bacana, que é produtividade, não é você acordar às 5 horas da manhã. Enfim, você vai ver que eu coloco apresentações. Para essa aula de hoje eu não botei apresentação de propósito. Não tem apresentação, não tem slide. Agora, quanto menos estrutura, maior o medo. Cris, e você está com medo? Não. Por quê? Porque eu sei o que eu vou falar para vocês. Eu sei o que eu preciso compartilhar com vocês. Então entenda que quanto mais você se preparar, melhor. Vamos entender uma coisa? Por que a gente fica com medo? Autoproteção. Ok. É o nosso instinto. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se alguém vai me julgar. Eu não sei se alguém vai rir de mim. Eu não sei se as pessoas vão aprovar aquilo que eu estou falando. Se eu tenho segurança do que eu estou falando, se eu estudei o que eu estou falando, se eu tenho um mapa, uma estrutura, se eu tenho confiança no que eu estou falando, você concorda comigo que o medo ele vai diminuir? Você concorda comigo que a ansiedade vai diminuir? Olha, ansiedade
Ansiedade de falar no palco, friozinho na barriga antes de subir no palco, sempre vai ter. Tá? Não tem como. Acho que quando eu tiver a oportunidade, até o próprio Joel, que tem mais tempo de palestra, se eu for perguntar para ele, eu acredito que ele vai falar. Hoje, muito menos. Acredito que a resposta dele vai ser hoje muito menos. Mas sempre vai ter. Por quê? Porque você está subindo num palco, você está indo para um destaque onde todos estão esperando para saber o que você vai falar sobre aquele tema. Como você vai compartilhar aquele tema. Quando você começou a assistir essa aula aqui, eu tenho certeza que você ficou se perguntando. E aí eu quero que você traga para você. Eu quero que você comece a pensar e que você reflita. Você já pensou que o palco, ele escolhe quem está preparado? Não é quem sabe mais. O palco escolhe quem está preparado. Se você não está preparado, já foi. Próximo. Então você precisa estar preparado, sabendo o conteúdo que você sabe, que eu não duvido, mas sabendo como você vai compartilhar essa ideia, como você vai compartilhar esse conteúdo, como você vai estruturar todo o tema que você vai falar ali. Voltando aqui ao TED, eu me lembro que quando eu recebi a aprovação do TED, que eu vi que o nosso TED era de 10 minutos, que tem TED de 12, de 16, eu comecei a botar o tempo, né, soltava o cronômetro, e eu ficava ali tentando falar o que eu queria em 10 minutos. E eu entendi que eu não ia conseguir falar tudo. Eu tinha que tentar sintetizar o conteúdo e trazer uma problemática. Naquele momento que eu ia falar sobre produtividade, o tema da minha palestra foi "Estão matando a produtividade", eu quis trazer que a maioria das pessoas hoje estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo, e quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo não coloca 100% de energia naquilo que está se propondo a fazer. Logo, elas não são produtivas, porque produtividade que vem da... Foi aí que eu... Entendeu? Então é isso que você precisa captar. Entenda uma coisa, segurança em palestrar, segurança em compartilhar um conteúdo e um tema, ela não vem da coragem. Peraí, Cris, como assim? O medo, ele vem da insegurança, sim. Mas a segurança não vem da coragem. A segurança vem da preparação. A segurança vem da preparação correta. A segurança vem de você saber o que você vai falar, como você vai falar, quando você vai falar. Vocês prestaram atenção que até para eu colocar esse tópico agora, eu mudei o tom de voz, eu mudei a minha expressão facial. Como eu vou falar sobre isso? Então tudo isso é técnica. Então o que você tem não é medo, é falta de preparação, é falta de estrutura, é falta de um método. O medo que as pessoas têm de falar em público e o medo que você tem de falar em público, o medo que você tem do palco, é porque você ainda não estruturou todo o conteúdo que você sabe e como você vai compartilhar ele. A segurança vem da preparação correta. Vamos lá? Para e pensa comigo. Faz um exercício. Quando foi que o medo existiu? O medo existe quando alguém pergunta alguma coisa para mim. Ok. Se eu chamar você hoje para fazer um podcast comigo e enviar para você 8 perguntas, a gente vai gravar um podcast e eu vou te fazer 8 perguntas. E você já sabe essas 8 perguntas. Logo, você vai estudar as perguntas e você vai pensar nas respostas. Isso vai te deixar mais seguro, mais confiante, com mais coragem? Sim. Então eu volto a bater na mesma tecla. O medo existe quando você não tem preparação. Cris, mas existem algumas situações que eu não vou ter essa prévia para que eu estude. Você não vai ter a prévia das perguntas, mas você tem você precisa estar seguro do conteúdo. Se eu vou conversar com alguém, e eu já trazendo aqui para vocês, tá? Eu não gosto de enviar perguntas para os meus convidados, e só teve um podcast que eu fui, que eu recebi algumas perguntas ali, que eu vou falar para você, nem foram as perguntas que foram feitas, porque o andamento do podcast foi para outro caminho, e o Rush nem me fez as perguntas. Mas enfim, entenda que quanto mais você se preparar do teu conteúdo, pode vir a pergunta que for. Se eu for conversar com você sobre alta performance, você pode me perguntar o que você quiser. Se você for perguntar para mim sobre estruturas de palestra, você pode perguntar o que você quiser. Se a gente for conversar sobre gestão do tempo, você pode perguntar para mim sobre o que você quiser. Agora, vamos lá? Se você vai perguntar para mim sobre carta de consórcio, eu não vou estar seguro para responder. Se você perguntar para mim sobre viagens com milhas, eu não vou estar seguro. Eu sei, mas eu não vou estar seguro para te responder. Logo, aquilo vai me dar medo, vai me dar ansiedade, vai me dar insegurança. E eu não vou saber me explicar da melhor forma. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá?
Eu adoro pedalar. Adoro pedalar de bicicleta na rua. Não é um assunto que eu vou abrir uma câmera e vou dar uma aula sobre ciclismo. Eu não vou conseguir estruturar todo o conhecimento que eu tenho. Minhas 3 últimas bicicletas fui eu que montei. Eu não comprei pronta. Eu cheguei na loja e falei, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E eu montei. Ou seja, eu conheço, eu sei. E aí as pessoas acham que já são especialistas por conta disso. Mas eu não tenho segurança, eu não preparei, eu não tenho domínio para estruturar essa entrega de conteúdo sobre bicicleta. Logo, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ansioso. E isso vai fazer com que eu não consiga me expressar da melhor forma. Ou seja, não quer dizer que eu não sei. Eu sei sobre o assunto, mas eu não vou saber me expressar aqui. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, Cris, mas você sabe o que acontece? Eu sei conversar, quando eu tô assim no meio dos amigos, quando eu sei conversar. Mas, nossa, quando eu me coloco ali na frente, quando pede para eu levantar, quando me coloco em evidência, por quê? Porque você não pensou no que iria ser falado naquela hora. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de network, onde nós éramos 40 empresários, que toda quinta-feira nós nos encontrávamos para fazer network. E a dinâmica desses encontros de network era a seguinte: tinha todo o conceito desse grupo de network, e depois, cada empresário tinha um tempo de 30 segundos para fazer o seu pitch de vendas. Gente, 30 segundos para fazer o pitch de vendas. Eu sou professor, palestrante, consultor e estrategista de carreira, e eu ficava pensando no que eu ia falar em 30 segundos, levando em consideração que eu estava falando de mim, eu ainda queria falar do Instituto. E aí eu parei para pensar o seguinte: o meu pitch de vendas, ele precisa ser assertivo em 30 segundos. Em qual problema eu soluciono? Então, o meu pitch de vendas, ele era o seguinte: para você que não sabe como estruturar uma palestra, nós do Instituto Além do Conhecimento, sabemos exatamente pegar todo o seu conhecimento e transformar ele num método. Nossa especialidade é metodizar o seu conhecimento para transformar ele em dinheiro. Pronto. Levei menos de 30 segundos para fazer esse pitch. Quer saber mais informações? Me chama para a gente fazer uma reunião. Era isso que precisava. Eu não precisava estar falando muito. Eu precisei estruturar. A primeira vez que eu levantei, eu fiquei perdido. E aí eu entendi que depois que eu estruturei, quando chegava a minha vez, eu sabia falar de forma tranquila. E todas as vezes eu conseguia levar um pitch diferente. E as pessoas perguntavam para mim, caraca, mas você trouxe outro pitch, mas você já mudou. As pessoas lá, às vezes, os empresários, ficavam fazendo o mesmo pitch, e isso tá certo, de uma certa forma, porque eles gravavam aquilo, né? Gravavam aquele texto e aí só replicava. Mas eu entendi que eu conseguiria pegar uma estrutura e fazer pitch diferentes. Então eu fazia pitch para quem queria metodizar o conteúdo, eu fazia pitch para quem queria fazer uma estratégia de expansão de negócio. Eu fui fazendo vários pitches diferentes dentro de uma estrutura. O medo, ele nunca vai sumir. O medo, eu consigo dominá-lo. Eu sei até onde ele pode ir. Eu sei até onde eu tenho um controle. Eu sei que tem momentos que a minha voz vai ficar mais trêmula. Principalmente no início da palestra. Essa é a hora do quebra-gelo. Essa é a hora de se apresentar. Essa é a hora de falar com alguém. Essa é a hora de, beber um pouco d'água. Essa é a hora que você precisa aprender a conduzir o que você está fazendo. Entenda uma coisa. Ficar anos falando a mesma coisa, se você está falando algo que não vende, que não convence, que não chama atenção, desculpa, você vai ficar anos falando os mesmos erros. A autoridade vem da transformação que você gera nas pessoas. É isso que as pessoas querem ouvir de você. Não adianta eu chegar no palco e falar que eu sou palestrante TED e falar que eu já palestrei na empresa XYZ. Não. Qual é a transformação que eu consigo mostrar para eles quando eu vou falar de gestão do tempo? Qual a transformação que eu consigo levar para eles quando eu vou falar de alta performance? Qual a transformação que eu vou levar para eles quando eu vou falar sobre quem quer ser um palestrante? Tem o filme, né? Tem o jogo e o filme, Quem Quer Ser um Milionário? E sim, quem quer ser um palestrante? O mercado de palestras está crescendo. O mercado de palestras está cada vez mais sendo buscado pelas empresas. Muitas pessoas querem ser palestrantes. Muitas pessoas pensam em ser palestrantes. E você pega aquele especialista, eu vou trazer aqui para um segmento, tá? Fica fácil para a gente dar esse exemplo. Imagina no direito. Às vezes você pega um juiz, você pega um promotor. Ele é um excelente juiz, ele é um excelente promotor. Ele sabe muito daquele conteúdo, mas ele não sabe dar aula. Ele não tem a didática. Ele não tem uma estrutura de ensino, de comunicação, para que as pessoas que estejam do outro lado entendam o que ele está falando. O público não vai medir a sua experiência pelo seu currículo.
Ele vai medir pelo impacto que você gera, pela transformação que você consegue levar para ele. É isso que eles estão procurando, é isso que eles querem. Entenda isso e você vai mudar de uma vez por todas as suas palestras. Ó, primeira coisa que a gente precisa entender, tá? O palco não é o problema. Então o teu medo não é de subir no palco. A gente já viu isso. O teu medo é de se expor. Por quê? Porque você não está com aquilo estruturado, você não está com aquilo muito bem definido. Você não criou uma estrutura do que você vai falar. Então, a gente já entendeu isso. Depois a gente entendeu que o medo, ele é segurança, na verdade. Você não tem segurança daquilo que você falou e por isso você tem medo. Lembra? Então, a gente já viu isso aqui também. Só que tem 3 pontos fundamentais para que você consiga fazer uma boa reunião, uma boa apresentação ou uma boa palestra. Esses 3 pontos eu sempre compartilho com os nossos alunos do Fórmula de Lançamento, ou quando nós somos contratados para fazer consultorias de palestras, montar palestras, eu sempre falo, presta atenção, tem um tripé. Um tripé que é fundamental na hora que você vai montar a tua palestra. Primeira coisa é a forma. Cris, como assim a forma? A forma tem a ver com a mensagem que você quer passar. Tem a ver com o design. Vamos lá, a organização do seu discurso, a abertura, o desenvolvimento, o fechamento, a linha de raciocínio que você vai usar. Você pode fazer uma palestra falando do teu storytelling. Você pode fazer uma palestra com estudos, conteúdo e exemplos, cases. Você pode fazer uma palestra trazendo reflexões. Então, qual a forma que você quer construir a sua palestra? Você já parou para pensar nisso? Você já parou que a sua palestra, às vezes, ela precisa só ser incluída dentro de uma história? Que se você pegar uma história, o teu conteúdo e colocar dentro de uma história, fica muito mais fácil para você explicar isso? Então, qual a forma que você vai fazer a tua palestra? A tua palestra, ela vai ter um discurso pessoal? Para você contar sobre as suas superações e como você fez isso? A famosa... ai, meu Deus, esqueci agora o termo. Estou com história de guerreiro na cabeça, mas enfim. É isso que você quer montar? Ou você quer trazer cases de sucesso? Eu gosto de trazer na minha palestra cases de sucesso. Porque eu mostro para as pessoas que outras pessoas conseguem realizar, consigo mostrar para o meu público que outras pessoas conseguem fazer aquilo também. Linha de raciocínio clara, você precisa entender como uma redação. Você tem um início, a abertura, você tem um meio onde você tem os exemplos e tem que ter a conclusão. Gente, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Teve uma vez que nós fomos assistir uma palestra, não cabe aqui eu trazer nem onde foi, nem o nome, mas nós fomos assistir uma palestra e a pessoa começou na história do herói, né? Ela começou a contar a história dela, e que não sei o quê, e que ela perdeu o filho, e que ela entrou em depressão, e que não sei o quê, e que aí a empresa fechou, e que o marido deixou ela, e não teve a volta por cima. A palestra dela acabou, tava todo mundo com dó dela. Desculpa, tá completamente errado isso. Você tem que ter uma linha de raciocínio e depois chegar na conclusão. A conclusão é o quê? Que ela tá destruída ainda. Ela não era pra estar... Qual foi o tema da palestra? Qual foi o objetivo da palestra? Qual foi o discurso? O discurso, ela quis compartilhar que ela tá mal. Não, gente. A gente precisa entender que o maior erro das pessoas é querer falar tudo o que sabe, às vezes até sem hierarquia. Não, calma. Aqui é o início. Eu não posso falar disso enquanto eu não falar. Eu não posso falar aqui com vocês sobre... Hoje, nessa aula, eu não posso falar com vocês aqui sobre gatilhos mentais. Nós estamos falando sobre o medo inicial. Por que você tem medo? Por que quando você é exposto, você congela? Por quê? Porque quem não organiza as ideias, quem não monta uma estrutura, cria uma sobrecarga, e aí o público acaba ficando confuso. É sobre isso. Então a primeira coisa é a forma. A forma que você vai apresentar a tua palestra. Tem gente que gosta de apresentar a palestra com muitos vídeos. Cuidado, para não ficar cansativo. Um vídeo, no máximo 2 vídeos. Cuidado com as fotos, qualidade das fotos. Mas qual a forma que você vai apresentar a sua palestra? Isso é muito importante para a gente entender. Vão ser só frases? Vou dar outro exemplo aqui para vocês visualizarem, tá? Eu gosto de fazer, quando eu faço slides, eu gosto de fazer slides com fotos e tópicos para que eu consiga me balizar. Sabrina, ela não gosta disso. Eu vou construir um PowerPoint para ela de 20 slides. Ela vai usar 2, o primeiro e o último. O slide dela vai ficar parado o tempo todo, e ela parará. No final, ela vai passar e vai botar na última slide, que são as redes sociais e os contatos dela. Qual a forma da tua palestra? Slides com fotos, conteúdos e vídeos? Ou slide único para que você
desenvolva o conteúdo com a sua oratória, narrativa e a sua comunicação. Então a primeira coisa é a forma, tá? A segunda coisa é o conteúdo. Gente, não tem como. Você quer se tornar especialista, você precisa estudar muito sobre aquele tema. Não adianta você ler um livro, não adianta você ouvir um vídeo e achar que você é especialista naquele tema. Não, não é. Você precisa ir para quantidade e qualidade daquela informação. Não venha com o achismo. Ah, eu acho que... Não é eu acho. Não é eu acho. Olha, os 3 últimos livros que eu li sobre esse tema traz que isso. As 2 últimas pesquisas... Entende? Você precisa ter robustez daquele conteúdo. Do tema que você defende. Como você vai ser um especialista se você não leu tudo sobre aquele tema? Eu me arrisco a dizer aqui para vocês. É difícil um dia que eu não passe sem ouvir ou ler alguma coisa sobre os temas que eu domino. Gestão do tempo, produtividade, alta performance e criar métodos. É muito difícil que durante o dia eu não assista ou não leia alguma coisa sobre esses temas. Um erro comum é as pessoas acharem que... Vamos lá, a pessoa pegou meu livro, ela leu, ela entendeu e ela acha agora que ela é especialista em alta performance. Você pode até conhecer sobre o tema, mas pode ter certeza que tem conteúdos que se eu começar a instigar, puxar e apertar, você não vai conseguir responder só porque leu o meu livro. E olha que meu livro é completo, tá? Então assim, ó, quem sabe não fica tentando provar. Quem fica querendo provar que sabe é porque tá escondendo alguma coisa ali. Sabe? Ele não tá querendo ajudar o público. Ele não tá querendo transbordar. Ele tá querendo provar que ele sabe. Não, porque eu dei palestra, porque eu fiz um mestrado, porque eu fui um dos... Não. É qual a transformação que você vai fazer e gerar nas pessoas com aquele conteúdo que você domina. Quando eu vou dar uma palestra falando sobre criar métodos, eu quero mostrar para a pessoa que o que ela sabe é importante para outras pessoas. Tem uma frase tão simples que toda vez que a gente fala, as pessoas se espantam. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser lembrado. E o óbvio precisa ser feito. E independente disso, o seu óbvio é o milagre de alguém. Então o que você sabe fazer com excelência é o que a outra pessoa está precisando. É o que ela está querendo saber. Então isso é muito importante. Conhecimento sem direção vira muito ruído. Conhecimento sem direção vira confusão. É muito ruído. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é a forma. O segundo ponto é o conteúdo. Você precisa estar muito seguro no conteúdo. Estude muito. Primeira aula que eu falei para vocês, eu treinei, sem exagero, mais de 20 vezes naquela noite. Mais de 20 vezes tomando café e repetindo, palavra por palavra. Mas eu sabia tudo daquele tema que eu iria falar naquele dia. Claro que eu fiquei nervoso, claro que eu fiquei com medo, claro que eu quase congelei, mas eu aprendi a dominar o medo. E a minha primeira aula, claro que não foi a minha melhor aula. A gente está querendo que nossa primeira experiência de palestra, nossa primeira experiência de aula seja incrível. Não vai ser. Vai ser boa. Se ela for boa, tá incrível. Porque aí eu vou melhorando. Aí eu vou me aperfeiçoando. Aí eu vou entendendo onde eu acelerei, onde eu desacelerei, onde as pessoas não entenderam, onde eu vi que as pessoas se emocionaram, e eu vou ajustando. Esse é o terceiro ponto. É quando a gente chega na performance. Performance é a minha comunicação que tem que ser boa. É a minha presença que tem que ser excepcional. Se você quer montar uma palestra, entenda que a forma que você vai apresentar é importante. Saber o conteúdo é fundamental. Mas performance para um palestrante é saber se comunicar bem. É saber a sua presença no palco. É saber como você se portar. É saber como você olha para as pessoas. Eu acho loucura quando eu vejo as pessoas dando conselhos e falam, você vai dar uma palestra, você olha para o horizonte, olha para o final, lá não vai ter ninguém. Não, olha no olho da pessoa que está na primeira fila. Olha para a pessoa que está ali na 7ª, 8ª, 10ª fila e se comunica com ela. E você vai ver que você vai se conectar com essa pessoa. Presença naquilo que você está fazendo. Mostre às pessoas o quanto você está presente ali.
Sabe uma tática muito boa para quem quer palestrar? Eu já vou trazer aqui um bônus aqui para vocês. Sabe uma tática muito boa de presença? É você começar a sua palestra. Imagine que eu começasse aqui, isso aqui fosse uma palestra, e vocês estivessem aqui num auditório, e eu já começasse assim, ó. Gente, quando a gente vai falar sobre o medo de falar num palco e se tornar um palestrante, mesmo os especialistas, que continuam invisíveis e sem palco, se dá pela presença no palco. O que não pode faltar numa palestra como essa? E eu ouvir quem está na palestra. E opa, não pode faltar performance, não pode faltar produtividade, não pode faltar método. Entendi. Então eu estou presente naquele momento. Isso é muito importante. Performance tem a ver com o seu tom de voz. Performance tem a ver com sua linguagem corporal. Performance tem a ver com a energia que você coloca naquilo que você está falando. Performance tem a ver com motivação. Performance para quem quer palestrar é entender que todos esses elementos precisam existir em todas as palestras. Em todos os momentos que você se colocou ali para se expor, você precisa ter controle de voz, linguagem corporal, energia no que você está falando. E às vezes você precisa entender isso porque muita energia é ruim, pouca energia é péssimo. E emoção. Eu preciso levar emoção para o meu público porque é isso que vai marcar com que ele lembre da minha palestra. A aula é maçante. A palestra é emoção, é que faz com que ele lembre de mim. Então por isso que eu contar uma história, contar um case, trazer um exemplo para ele, pode ser interessante. Um erro muito comum é eu ignorar, por exemplo, a minha linguagem corporal. Um erro muito comum é eu ignorar que trazer emoção, eu estou transformando a minha palestra numa palestra motivacional. Tem nada a ver. Antes de confiar no que você diz, o público vai confiar no que você está demonstrando para ele. Isso é importantíssimo. Então essa base, essa tríade, é que é fundamental para você construir a sua palestra. Para que você entenda que o teu medo, lembra? O seu medo não é de falar em público. O teu medo é de não ter uma estrutura. O teu medo não é o maior problema. O seu maior problema é não ter um mapa. É não ter uma rota do que você vai falar. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para você. E eu quero te fazer um convite. Se você quer saber mais sobre como palestrar, se você quer saber mais como construir uma estrutura do seu conteúdo, do seu tema, do que você é especialista, eu quero te convidar, porque a gente vai fazer uma sequência de aulas agora. Hoje tem aula comigo, amanhã tem aula com Sabrina, depois tem aula comigo. E assim a gente vai e eu quero você aqui com a gente. Eu quero você acompanhando todas as aulas. Eu quero você acompanhando todos esses conteúdos. E que no final, você vire pra gente e faça assim, ó. Nossa, mudou completamente a minha visão em relação a falar em público. Porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, porque foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente passou. Foi muito treino, foi muita dedicação, mas quando a gente foi entendendo o que era esse treino, o que era essa dedicação, era a forma que a gente ia expor. Era o conteúdo que a gente estava mais seguro. Era a performance que a gente ia melhorando no palco, porque a nossa comunicação melhorava, o nosso tom de voz ia sendo aperfeiçoado, a nossa comunicação não verbal, nossa expressão corporal ia mudando, a energia que a gente colocava era diferente. Isso tudo faz com que você se sinta muito mais seguro. Lembre, quanto menos estrutura, maior será o medo. O seu cérebro, ele só quer previsibilidade. Ele só quer entender por que você está se expondo ali. É porque você quer compartilhar com as outras pessoas uma transformação. A transformação que você gera nessas pessoas vai te dar confiança. Porque é um conteúdo que você sabe. Você só precisa criar essa estrutura. Bom, um forte beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Beijo!